Esse então é o livro A Alma e os Seus Mecanismos, da Alice Bailey, e a gente vai ler hoje o prefácio. É fácil mostrar que na interação entre corpo e alma não há enigma maior do que em qualquer outro exemplo de causalidade, e que apenas a falsa presunção de que entendemos algo de um caso excita nosso espanto de que não entendemos nada de outro. É, O que me parece aqui dessa frase do Rudolf é que, na verdade, todos nós, eu acredito, percebemos que temos uma outra fonte de consciência, que a gente pode chamar de alma, que a gente pode chamar de espírito, que a gente pode chamar de Cristo interno, tem vários nomes, né? E, ao mesmo tempo, a gente está aqui batalhando para construir uma comunicação, uma aproximação com essa fonte. E aí, me parece que a ideia desse livro é fornecer ferramentas para que a gente consiga entender melhor, né? O livro se chama A Alma e os Seus Mecanismos. Então, é para a gente entender um pouco melhor a natureza dessa alma, o que que é isso que a gente chama de alma, e como que, tecnicamente, a gente pode se relacionar, como é que são os mecanismos, como é que ela funciona, para que a gente possa, então, continuar nisso que a gente costuma chamar de a construção do Antacarana. Vamos lá. O significado que desce da esperança central do eu envolve o corpo. Torna-se uma cidade de significados, e não apenas de células. Seus órgãos não são meros fatos, mas símbolos, perigosos e profundos. Torna-se um todo, um objeto de valor, de beleza ou deformidade, de graça e mecanismo, de uma filosofia implícita e atitudes de orgulho e vergonha, o interesse infinito da arte, o significado versátil da dança, tudo se torna inteligível. Milhões de sutis mudanças expressivas de cor e tensão tornam-se as manifestações indeliberadas, imediatas de um jogo interior. Poesia e moralidade, religião e lógica recuperam seu lugar em nossos membros, assim como em nossas mentes. E o mundo recupera a unidade concreta, do qual nossas análises ameaçou nos despojar. Então, aqui achei muito bonito esse trecho. Fala um pouco dessa nossa relação com o eu, como é que ele se manifesta, né? De diversas formas, a gente pode fazer até um link com os raios, porque são diversas áreas de atuação, como é dito aqui, e no fim das contas, essa aparente diversidade, paradoxalmente, é o que vai nos conectar com a unidade entre todos os seres, entre todas as formas. Nossa atitude frente ao pensamento filosófico do Oriente e psicológico é em grande parte ou de uma admiração indiscriminada ou de desconfiança, igualmente indiscriminada. É pena que seja assim. Os que o adoram são tão ruins quanto aqueles que desconfiam. Nenhum deles nos leva em direção a uma avaliação justa daquele grande corpo do pensamento oriental, que difere tão curiosamente do nosso. E, entretanto, como se descobre com o tempo, é fundamentalmente o mesmo em sua busca essencial. É essa atitude indiscriminada, sem dúvida, a responsável pela quase absoluta omissão do pensamento oriental em nossos livros de psicologia e filosofia. Isso e algo mais. O Oriente tem seus próprios idiomas que são difíceis para o Ocidente compreender. Tais idiomas não traduzidos fazem com que os escritos orientais pareçam um jargão estranho, ou de metrificação confusa ou automistificação.
Alice Bailey presta nesse livro um grande serviço ao abordar com sua mente analítica o pensamento oriental, dispondo-se a reconhecer que o pensamento oriental, assim como o ocidental, não pode pretender ter chegado ao ápice da sabedoria. Ela não pretende maravilhar nem exortar o ocidental a abandonar suas rudes insuficiências para abraçar uma doutrina misteriosa que pareça tanto mais maravilhosa, porque para ele isso pode parecer absurdo. Ela, de fato, diz: esse pensamento oriental significa uma busca nos problemas mais profundos da existência. Não é necessariamente melhor que o ocidental, e diferente, parte de outro ângulo de abordagem. Tanto o Oriente quanto o Ocidente se especializaram em suas respectivas linhas de pensamento. Cada um, portanto, tem a virtude de sua própria sinceridade, peculiar penetração. Mas a especialização só tem valor quando conduz a uma integração final. Não terá chegado o momento de unir o Oriente e o Ocidente nessa esfera mais profunda da vida de cada um? Isso é, na esfera do pensamento psicológico e filosófico? Aqui cabe um- uma reflexão para nós, né, que estamos buscando esse tipo de estudo. Nascemos nessa encarnação, aqui no Brasil ou no Ocidente, né? Porém, muitos de nós temos vivido as últimas encarnações no Oriente. Então, a gente também é uma prova dessa integração. Por quê? Porque muitas almas que vêm se treinando, vêm se especializando, vêm buscando desenvolvimento no Oriente, estão fazendo um movimento aqui no Ocidente, que é o movimento da hierarquia, de migrar do leste para o oeste, para trazer o pensamento, a sabedoria orientais aqui para o mundo ocidental. Então, a Alice Bailey fez isso, nascendo no Ocidente, mas morando na Índia. O Yogananda foi o contrário, saiu da Índia, veio para cá. Diversos outros, né? A Blavatsky nasceu no meio termo ali na Rússia, onde hoje é a Ucrânia, morou um tempão na Índia, no Tibete, veio para Londres, veio para os Estados Unidos. Então, tem muitos sábios que fizeram esse intercâmbio e muitos de nós também fizemos isso em outras vidas. E a Márcia acabou de voltar da Índia, né, Márcia? E é importante que haja esse intercâmbio para que haja uma integração da humanidade, que tudo aquilo que tem de potencial, tudo aquilo que tem de bom no Oriente venha para o Ocidente e vice-versa, que o Ocidente também empreste a sua praticidade, o seu pragmatismo para o mundo oriental. Então a gente está aí no meio desse contexto cada vez mais globalizado, onde cada vez mais as viagens, a comunicação são mais rápidas, e eu penso que esse livro também tem como base essa ideia, assim como está dito aqui no prefácio. Ainda que não por outras razões, esse livro é significativo como uma tentativa de interpretação, não só do Oriente para o Ocidente e vice-versa, mas também para colocar as duas linhas de pensamento na harmonia de um único ponto de vista. Se a autora conseguirá esse objetivo, só o leitor poderá dizer, mas de qualquer forma a intenção é notável e deve ter como resultado uma aproximação mais inteligente dos dois tipos de mentalidade. O que dá a este livro um significado especial é, sem dúvida, a peculiar comparação que a autora estabelece entre o estudo ocidental das glândulas e o estudo oriental dos centros, chakras, aqui, no caso. O filósofo ocidental Spinoza notou há muito tempo o inseparável paralelismo do que ele chama corpo e mente, tanto na vida do absoluto como na vida das expressões do absoluto, a quem chamamos indivíduos. Se existe tal paralelismo, deveria descobrir-se para cada manifestação externa a força psíquica ou interna que assim se manifesta. Até agora,
admitimos o externo e o interno apenas de forma muito geral. Esse livro, ao centrar-se principalmente no estudo das glândulas, que são o marca-passo, por assim dizer, da nossa personalidade, apresenta uma relação entre mente e corpo, não só de um modo inesperadamente rico em sugestões para um treinamento mais adequado do indivíduo, senão que abre fascinadoras possibilidades a posteriores investigações, ou seja, procura manter a nossa mente aberta, né? Aquele olhar do livre pensador, como a gente fala tanto na casinha, nos grupos que a gente participa. No Ocidente, falamos da glândula tireoide ou das suprarrenais, em termos de sua conduta fisiológica. Existirá analogicamente, achei que era analogamente, uma correspondente psíquica de tal comportamento? Talvez pareça uma pergunta extravagante, que no primeiro momento poderia ridicularizar os fisiologistas. Entretanto, a menos que sejamos dogmáticos e empedernidos, que não saiamos da obscuridade material do século XIX, falamos já da correspondência psíquica deste órgão fisiológico chamado cérebro. Por que então não das correspondências psíquicas da tireoide, das suprarrenais e das demais glândulas? Se desenvolvermos essa questão até sua conclusão lógica, aprenderemos, sem dúvida, a ampliar o nosso pensamento e reconheceremos que a vida psíquica do indivíduo vai muito além do que o ponto de vista intelectual, um tanto ingênuo, que considera que essa vida está só centrada no cérebro. Não que eu apoie aqui as conclusões a que chega em seu ensaio a autora do livro. As conclusões particulares podem ser modificadas ou até rejeitadas, mas não tenho dúvida de que a autora abriu novas possibilidades, que poderão finalmente conduzir a uma busca fisiológica e psicológica de profunda significação. Esse livro não é tão só um desafio, senão que também é singularmente iluminador. Surpreenderá a mente ocidental e com ele acredito que irá mesclada uma admiração real frente aos processos do modo de pensar oriental, com cujos métodos não estamos de algum modo familiarizados aqui no Ocidente. Foi escrito por Overstreet em Nova York em maio de 1930. Lendo esse prefácio, o que que fica para vocês? Quais pensamentos, ideias ou emoções, sensações despertam em vocês aqui agora, depois dessa leitura do prefácio? Estão quietinhos? Então tá bom. Paulinho, Oi, eu Rô. achei, eu achei, eu achei genial. Eu nunca imaginei que nessa data pudesse ter essa correlação que, principalmente nessa última parte que você falou com relação às glândulas, né? Uhum. A gente não vê na espiritualidade de tudo que eu estudei até agora, nada disso muito ser mencionado. E a gente sabe que né, existem várias correspondências, então eu acho que, nossa, estou achando que vai ser muito interessante. Ah, que bom. Eu também tô empolgado também. Sim, sim, eu acho que vai ser muito bom, porque a gente tem mais nas nossas glândulas, né? Principalmente tireoide e suprarrenais, em alguns textos que eu andei lendo, agora trabalhando com os olhos, né? Do que a gente possa imaginar, né? Na nossa parte do nosso corpo como um todo, né? Sim, eu imagino que sim. Vai ser muito bom. A gente tem 10 minutinhos, então acho que podemos entrar aqui no capítulo um. Lembrando que a qualquer momento vocês podem me interromper, não precisa esperar eu terminar, tá bom? Então, vamos lá. Três desejos impeliram a escrita desse livro. Então, o que será que a autora quer contar para a gente?
Primeiro, o desejo de reunir a psicologia materialista ou externa e a psicologia introspectiva ou interna. De novo, a gente observa aqui um olhar para integração. Segundo, olhando além da psicologia científica, o domínio maior do pensamento e psicologia da raça, que quando ela fala raça é a humanidade, tá? O desejo de estabelecer uma harmonia entre o Ocidente materialista e o Oriente introspectivo. A gente não deve esquecer que o Jung fez muito isso, né? Na psicologia analítica, usou o pensamento materialista aqui, científico, ocidental, e muito de símbolos, de mitos, de arquétipos do Oriente, né? E finalmente demonstrar que todos esses aspectos aparentemente antagônicos são facetas de uma verdade una e, em conjunto, constituem uma única realidade. Esses desejos nascem da posição atual do ensino psicológico no mundo. Existem hoje, 1930, dois tipos predominantes de psicologia. E Will Durant, em Dimensions of Philosophy, os resumiu da seguinte forma: como já vimos, há dois modos de estudar o homem. Um começa por fora, no meio ambiente, e considera o homem como um mecanismo de ajuste. Reduz o pensamento a coisas e a mente à matéria. E resulta no disfarçado materialismo de Spencer e no behaviorismo de Watson. E outro começa por dentro. Considera o homem como um sistema de necessidades, impulsos, desejos, levando-o a estudar, a utilizar e a dominar o seu meio ambiente. Deseja reduzir as coisas a pensamentos e a matéria à mente. Começa com Entelequia de Aristóteles, que sustentava ser toda forma determinada por um desígnio interno, e resulta no vitalismo de Bergson e no pragmatismo de William James. O Dr. Pillsbury acredita que esse duplo sistema envolve uma duplicação desnecessária. Vamos ver o que ele fala. Se a teoria behaviorista for defendida, significa que devemos ter duas psicologias, uma externa e outra interna. Uma psicologia visualizada do exterior e outra vista do interior. Isso parece, no melhor dos casos, uma complicação desnecessária, ou seja, por que que a gente não olha para os dois aspectos, né? Para o nosso mundo interno de necessidades e, ao mesmo tempo, também para o ambiente no qual a gente está inserido. Penso que é um pouco essa a ideia da autora, vamos ver. Reconhecendo essa dupla situação e concordando com o Dr. Pillsbury, de que são desnecessárias duas linhas de interpretação, estou convencida da possibilidade de fundir as duas em uma terceira, ou seja, em uma só unidade. Procuro assim apresentar uma hipótese. Então, isso é importante sempre a gente pensar nisso, como estudantes do esoterismo, como pessoas de uma livre mentalidade. Tudo que a gente lê é importante a gente olhar com essa visão de uma possibilidade. Não entendendo que essa é a única verdade, ou ao mesmo tempo refutando, né? A gente olhar como o cientista faz, como uma hipótese. E aí a gente testa, ver se funciona para a gente, se não funciona, se faz sentido para a gente, se não faz. Se não fizer sentido para a gente, talvez faça para outra pessoa. É importante a gente manter sempre, quando a gente for estudar, esse olhar, né? Desculpa interromper o texto, mas é só porque nunca é demais, eu acho, a gente lembrar disso, né? De manter a nossa mente aberta a possibilidades e, ao mesmo tempo, com os nossos crivos estabelecidos por nós mesmos. Então, até me perdi aqui. Desse modo, podemos. Peraí, só procura apresentar uma hipótese que tende a provar a exatidão, olha que legal, da escola mecanicista e a posição também correta da escola dos introspeccionistas.
Também procuro demonstrar que ambas as escolas são necessárias para explicar todos os fatos e que cada uma complementa a outra. Desse modo, poderemos estabelecer uma terceira escola combinada, baseada no conhecimento exato do Ocidente e na sabedoria introspectiva do Oriente. Ao considerar essas duas escolas de psicologia, é evidente que a psicologia moderna é basicamente materialista e, como tal, mais popular, inteiramente assim. Um estudo das últimas obras sobre psicologia, procedentes de várias escolas da América e da Europa, mostra que a maioria se ocupa principalmente em apoiar ou rechaçar a filosofia mecanicista da escola behaviorista. Só para quem não entende muito o termo, behavior em inglês significa comportamento. Então, a escola de pensamento behaviorista, ela vai se basear no comportamento desse indivíduo no ambiente. Então, é por isso que fala muito aqui. Então, não fala muito aqui das causas mais internas, como se a gente, como eu citei, né? A própria psicanálise, criada pelo Freud, depois por vários outros autores, Adler, Lacan, ou mesmo a psicologia analítica do Jung, que eu também citei. Então, só para a gente contextualizar aqui, tá? Quando não trata dessa questão, é porque apresenta uma outra forma de psicologia materialista. Dr. Wolfgang Kohler, em Gestalt Psychology, diz, por exemplo, é a crença do leigo que, em geral, ele próprio sente diretamente, porque num momento tem uma atitude e posteriormente outra. Também que, na maioria das vezes, ele sabe e entende diretamente porque se inclina a fazer uma coisa em determinada situação e outra totalmente diferente sob condições distintas. Neste seu ponto de vista, experimenta, direta e verdadeiramente, grande parte desse conteúdo dinâmico, cujo desenvolvimento constitui a vida mental. Oposto a essa crença, e estranho a ela completamente, temos o ponto de vista dos psicólogos mais cultos da época atual. Segundo eles, alguém se inclina a fazer uma coisa agora e logo outra, porque no primeiro caso, certas vias nervosas estão mais à mão, e no segundo, algumas outras estão mais abertas. Afortunadas são aquelas pessoas nas quais o sistema nervoso mais permeável é normalmente o mais correto e apropriado. Então, olha que interessante aqui, né? Nesse pequeno trecho, a gente percebe que existe um olhar também para as nossas, para o nosso aspecto nervoso, né? E ao mesmo tempo para o aspecto comportamental e também para aquilo que nos motiva a fazer uma coisa ou outra. E me parece que o olhar da Alice Bailey, e pessoalmente eu acho que é o que eu acredito também, é para olhar tudo isso, para não deixar nada de lado e para a gente tentar integrar dentro e fora de nós todas essas vertentes, porque todas elas, em alguma medida, vão trazer algum ponto que merece o nosso olhar. Afinal de contas, né, pessoas se dedicaram a esse estudo, reuniram material, pesquisas e com certeza, fundamentos que os fizeram pensar dessa forma. Então, eu penso que, novamente, com esse olhar do investigador, do cientista, do curioso, vale a pena a gente tentar entender melhor tudo isso e relacionar com os nossos próprios mecanismos internos. Tudo está, entretanto, em um estado de confusão. Também podemos lembrar, né, que faz quase 100 anos que esse livro foi escrito, 1930, a gente está em 2025, e a gente teve também grandes avanços da neurociência, além do próprio desenvolvimento de várias escolas de psicologia depois disso. Então, tanto essas novas abordagens psicológicas, quanto o próprio desenvolvimento da neurociência, trazem hoje para a gente muito mais material, que a gente pode até, ao longo do ano, ir compartilhando no nosso grupo para complementar isso que a Alice Bailey escreveu aqui para a gente, né?
Tudo está, entretanto, em um estado de confusão, e como disse o Will Durant, a psicologia mal começou a entender, e muito menos a controlar, a conduta e o desejo humanos. Ela se mistura com o misticismo e a metafísica, com a psicanálise, com o behaviorismo, com a mitologia glandular e com outras enfermidades da adolescência. Bom, eu acho que deu o nosso horário aqui. A gente tem uns minutinhos aqui antes da nossa reunião acabar para a gente conversar um pouquinho disso que nós lemos, o que que faz sentido, o que que não faz para vocês. Eu vou deixar a palavra com vocês para a gente finalizar a nossa reunião hoje. Paulinho, Oi, Mar. tudo bem? Welcome back. Então, nossa, esses textos são fantásticos, né? Porque tão longe e tão perto, né? É, E, enfim, né? E esse olhar aí do Oriente e do Ocidente, né? Eu que tive lá há poucos, né? E a gente, no fundo, fez uma peregrinação, porque a gente acabou indo só nos lugares com representação de ashram, de ter algum guru daquele local, né? legal. E assim, a gente vê realmente, assim, o meu olhar, né? Como espiritualmente ainda a gente tem muito para desenvolver, porque lá eles vivem, óbvio, né, que são duas culturas diferentes, mas e a menção aos símbolos, né? Porque a nação vive disso, né? E Uhum, também, assim, a questão da alimentação. Então, assim, por exemplo, né, até nesse ponto eu vi, não sei também o que liga aí no texto, mas, por exemplo, lá ninguém come carne. Eu também, uhum, nos lugares que eu fui, óbvio que é né, peregrinação, ninguém bebe. Então, assim, você vê que até esse aspecto já é um aspecto diferente, né? Enquanto aqui a gente vive o comércio, né, essa matéria o ter, o aparecer, né? Então, assim, às vezes aconteceu até uma pessoa, viu uma pessoa muito humilde que caiu a comida dela, foi lá e deu dinheiro. A pessoa falou: Não, eu não quero, né? Tá tudo bem, eu não tô precisando, né? Assim, é um exemplo bobinho, mas é realmente assim. Eu fiquei encantada, né? Enfim, assim, me senti em casa. que Mas, legal. assim, é muito legal. Eu achei esse texto aí, assim, vai somar muito pra gente, né? Fazer ter esse olhar mesmo, né? Dos nossos mestres aí, né? É isso aí. Bom, muito obrigado. Então, eu vou postar, vou subir já a nossa gravação para a gente compartilhar quem não pôde estar conosco hoje.